No Resolvendo Questões dessa semana, nós vamos resolver questões de uma das normas que mais vem ganhando espaço no mundo dos concursos de arquitetura, que é a norma de desempenho, NBR 15.575. Então, vem comigo. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E hoje nós vamos resolver questões da norma de desempenho NBR 15.575. Essa é uma das normas que mais vem ganhando espaço aí nos últimos anos nas provas de arquitetura, né? E ela é uma norma bem extensa e muito difícil, então vamos resolver questões a partir de agora. Primeira questão. Com relação às prescrições da norma NBR 15.575, assinale a alternativa incorreta. Letra A. O valor máximo diário da temperatura do ar interior de recintos de permanência prolongada, sem a presença de fontes internas de calor, deve ser sempre menor ou igual ao valor máximo diário da temperatura do ar exterior. Correto, né? O valor diário, né? O calor dentro tem que ser sempre menor do que a temperatura que está lá fora da casa, né? Próxima. As paredes que conformam os postos de elevadores e monta-cargas devem apresentar resistência ao fogo na categoria corta-fogo, idêntica aos sistemas de piso. Correto também. Letra C. Sob a ação de impactos progressivos de corpo mole, os sistemas de vedações verticais internas e externas podem provocar danos a componentes e instalações ou aos acabamentos acoplados dos sistemas, né? Letra C é o nosso gabarito, né? Que está incorreta, porque eles não podem provocar danos a componentes, instalações, etc, né? Vamos ver a letra D. Os aparelhos elétricos de acumulação utilizados para o aquecimento de água devem ser providos de dispositivo de alívio para o caso de sobrepressão. Correto também. Então, a que está incorreta é a letra C. Próxima questão. Com relação à NBR 15.575, assinale a alternativa incorreta mais uma vez. As áreas comuns das edificações devem prever acesso para pessoas com deficiência física ou com mobilidade reduzida e idosos. Ok, correta. Letra B. As áreas privativas devem receber as adaptações necessárias para pessoas com deficiência física ou com mobilidade reduzida nos percentuais previstos na legislação. Mais uma correta, né? Letra C. Em vestíbulos, halls, corredores, instalações sanitárias e dispensas, é permitido que o pé direito seja reduzido ao mínimo de 2,10 metros. Não, essa alternativa está incorreta, né? Ele pode ser reduzido até a medida de 2,30, se estivermos falando da NBR 15.575. Se estivermos falando da NBR 9077, né, que é a norma de incêndio, esses halls, nesses corredores, eles podem ter o pé direito reduzidos até 2 metros, então fique esperto, tá? Porque dependendo da legislação vai mudar esse valor. E a letra D, o projeto deve prever para as áreas comuns e, quando contratado, também para as áreas privativas, as adaptações referentes à largura de corredores e portas. Mais uma correta. Então, a nossa incorreta, que é o nosso gabarito, é a letra C. Próxima. Com relação à NBR 15.575, assinale a alternativa incorreta. Letra A. As aberturas e saídas de ventilação podem permitir o acesso de pequenos animais para o interior do ático ou da habitação. Já achamos o nosso gabarito, né? Não podem permitir o acesso de pequenos animais para o interior do ático. Bom, vamos ver as outras. Letra B. Sob a ação de impactos de corpo duro, o telhado não pode sofrer ruptura ou transpassamento em face da aplicação de impacto com energia igual a 1 joule, né? Correto. Letra C. O sistema de cobertura deve ter capacidade para drenar a máxima precipitação passível de ocorrer na região da edificação habitacional. Mais uma correta. E a letra D. Os forros devem suportar a carga da ação vertical correspondente ao objeto que se pretende fixar, adotando-se coeficiente de majoração no mínimo igual a 3. Mais uma correta, né? Esse coeficiente de majoração mínimo igual a 3 é uma questão que, se você não tivesse aquela letra A lá, você ficaria, putz, será que realmente é 3? Será que eles mudaram o valor, né? É muito complicado porque essa NBR 15.575, ela é muito extensa, né? Então fica muito difícil você conseguir decorar todas essas medidas, esses números, é complicado, né? Mas aqui estava fácil porque realmente não pode permitir o acesso de animais, né? Próxima questão.
Com relação à NBR 15.575, assinale a alternativa incorreta. Sob a ação de impactos de corpo duro, os componentes estruturais da edificação não podem sofrer ruptura sob qualquer energia de impacto, sendo tolerada a ocorrência de fissuras. Ok. B. Os sistemas de pisos não podem apresentar ruptura ou qualquer outro dano quando submetidos a cargas verticais de 1 kN, aplicadas no ponto mais desfavorável. Mais uma vez, ok. No caso de edificações habitacionais de até 5 pavimentos, as paredes estruturais devem apresentar resistência ao fogo por um período mínimo de 30 minutos. Ok, então o nosso gabarito só pode ser a letra D, né? Vamos ver. Componentes construtivos expostos ao incêndio em faces não voltadas para o ambiente ocupado, como é o caso de forros, devem atender aos critérios estabelecidos para uma face somente. Desconfie muito desse somente, né? São para as duas faces, tá? Por isso que a alternativa está incorreta. Próxima questão. A norma de desempenho das edificações, né, NBR 15.575, tem como objetivo atender às exigências dos usuários em relação aos sistemas que compõem edificações habitacionais, independente dos seus materiais constituintes e do sistema construtivo utilizado. Com relação à NBR 15.575, é correto afirmar que... Então aqui finalmente ele está querendo a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. A NBR 15.575 está estruturado em 7 partes. Aqui nós já achamos o erro, né? Porque são 6 partes, mas vamos ver o que ele fala. Requisitos gerais, ok. Sistemas estruturais, ok. Sistemas de pisos, sistemas de vedações verticais internas e externas, sistemas de coberturas, sistemas hidrossanitários e aqui está o erro, né? Sistemas elétricos. Não, sistemas elétricos não são contemplados na norma de desempenho. Letra B. A NBR 15.575 restringe-se a edificações habitacionais e comerciais e é aplicável somente para edificações acima de 5 pavimentos, tendo requisitos e critérios de desempenho válidos em nível nacional, considerando as especificidades regionais do Brasil. Olha, a NBR 15.575 se aplica a qualquer tipo de edificação, tá? Então, não é acima de 5 pavimentos, é até 5 pavimentos. Então, ela está duplamente errada. Letra C. Pode-se definir como com vida útil de projeto o período estimado de tempo para o qual um sistema é projetado, a fim de atender aos requisitos de desempenho estabelecidos na NBR 15.575, considerando o atendimento aos requisitos das normas aplicáveis, às informações conhecidas no momento do projeto e supondo o cumprimento da periodicidade e correta execução dos processos de manutenção especificados no respectivo manual de uso, operação e manutenção. A VUP não pode ser confundida com o tempo de vida útil, durabilidade, prazo de garantia legal ou contratual. Até aqui estava indo tudo muito bem, né? Mas olha o final. Na NBR 15.575, pode-se destacar a VUP em anos das estruturas das edificações, com valor mínimo de 60, intermediário de 73 e superior de 95. Aqui está errado, porque o valor mínimo é de 50, nós não temos o valor intermediário e o valor superior não é esse de 95, tá? É de 75, então está errado. Letra D. O ensaio de impacto de corpo mole e de impacto de corpo duro nas edificações procuram representar choques acidentais gerados pela utilização da edificação, ok? Atos de vandalismo, tentativas de intrusão, etc. Sob a ação de impacto de corpo mole, os componentes da estrutura devem sofrer ruptura ou instabilidade sob as energias de impacto aplicadas. Aqui nós já achamos o primeiro erro, né? Eles não devem sofrer ruptura ou instabilidade sob as energias de impactos aplicadas. Sob a ação de impacto de corpo duro, os elementos impactados não podem ser transpassados, ok? Sofrer ruptura ou instabilidade sob a ação de impactos de segurança com energias indicadas no procedimento de avaliação. Porém, admite-se fissuras ou escamações. Não admite-se também as fissuras ou as escamações. Portanto, essa letra D está duplamente errada, né? Vamos para a última, que só pode ser o nosso gabarito, né? Com relação ao desempenho acústico, a NBR 15.575 ressalta a necessidade da adequada isolação acústica por parte de fachadas, coberturas, entrepisos e paredes. Para se definir o desempenho acústico dos pisos na habitação, deve-se avaliar o som resultante de ruídos de impacto, caminhamento, queda de objetos e outros, entre unidades habitacionais. Tudo legal até aqui.
Devem ser avaliados os dormitórios da unidade habitacional e as medições devem ser executadas com portas e janelas fechadas, isso mesmo, como foram entregues pela empresa construtora ou incorporadora. Pois qualquer diferença de massa ou camada pode apresentar resultados diferentes. Ok. Os sistemas de pisos, separando unidades autônomas posicionadas em pavimentos distintos, devem ter nível de pressão sonora de impacto padrão ponderado, e daí tem essa fórmula aqui, né? Bom, esse é o nosso gabarito, é a questão que está correta. Eu não saberia dizer sobre essa fórmula, se ela está correta ou não. Todo o restante está, né? Mas como nós conseguimos identificar um erro em cada uma das alternativas, a gente poderia ir por exclusão, não é? Mas, mais uma vez, essa NBR 15.575, ela apresenta muitas fórmulas, muitos números, e fica bem complicado de, se a banca quiser te enganar e trocar esse 80 por um 70, ela já complica bem a nossa vida, né? Mas, seguindo. A NBR 15.575 define responsabilidade para os diversos intervenientes, quais sejam: 1. Incorporador. Elaborar os manuais de uso, operação e manutenção, bem como proposta de modelo de gestão da manutenção em atendimento, respectivamente, às normas, dele falam duas normas aqui, né? Que devem ser entregues ao usuário da unidade privada e ao condomínio. Essa primeira está correta, essa realmente é uma das responsabilidades do incorporador. 2. Construtor. Identificar os riscos previsíveis e, nesse caso, definir os níveis de desempenho, mínimo, intermediário ou superior, para os diferentes elementos da construção ou para a obra como um todo. Essa daqui está incorreta, não é a função do construtor, né? O projetista que tem que definir os níveis de desempenho. E aqui também, nível mínimo, intermediário ou superior. A norma, pelo menos essa norma atual, a norma antiga até previa, mas a atual ela não prevê esse nível intermediário, só o nível mínimo e o superior, né? Vamos para a próxima, que é a 3. Projetista. Deve estabelecer e indicar nos respectivos memoriais e desenhos a vida útil de projeto, a VUP, né, de cada sistema que compõe a obra, especificando materiais, produtos e processos que, isoladamente ou em conjunto, venham a atender ao desempenho requerido. Essa também está correta. 4. Fornecedor de insumos. Caracterizar o desempenho do componente, elemento ou sistema fornecido de acordo com a norma 15.575, o que pressupõe fornecer também o prazo de vida útil previsto para o produto, os cuidados na operação e na manutenção, etc. Também está correta. 5. Usuários utilizar corretamente a edificação, não realizando sem prévia autorização da construtora ou do poder público alterações na sua destinação, nas cargas ou nas solicitações previstas nos projetos originais, bem como realizar as manutenções preventivas e corretivas de acordo com o estabelecido do Manual de Uso, Operação e Manutenção do Imóvel, redigido de acordo com a norma tal, efetuando a gestão e registro documentado das manutenções de acordo com a norma. Em relação às assertivas acima, é possível afirmar que a letra B, né? Apenas 2 está errado, o restante todas as definições estão corretas. Somente a definição 2 está errada. Próxima questão. A NBR 15.575 estabelece como requisitos gerais a implantação da obra Saúde, Higiene e Qualidade do Ar, bem como a adequação ambiental. Para tanto, estabelece a avaliação do desempenho, como forma de analisar a adequação ao uso de um sistema ou de um processo construtivo destinado a cumprir uma função, estabelecendo como método de avaliação, exceto. Então, aqui ele quer saber qual desses não é um método de avaliação, né? Ensaios e medidas, método de avaliação. Modelos matemáticos, também. Julgamento técnico, análise de projeto e documentação técnica, ok. Relatório com informações oriundas de entrevista com usuários. Não, isso aqui não tem nada na norma que diz relatório com informações oriundas de entrevistas, né? E a letra E, inspeções realizadas em protótipos. Ok. Então, nosso gabarito é a letra D. Próxima questão. Em relação ao desempenho e à garantia de edificações, a NBR 15.575 recomenda como prazo de garantia contratual para painéis de vedação vertical com função estrutural e estruturas auxiliares. O nosso gabarito é a letra B, tá? 5 anos no tocante à segurança do subsistema. Essa é uma questão que eu vou falar particularmente, eu jamais acertaria a menos que fosse no chute, tá? Porque a resposta para essa questão está numa tabela lá no anexo da norma
E essa tabela é gigantesca, tem vários números e, sinceramente, é o tipo de questão que eu particularmente, só acertaria no chute. É bem complicado. Eu falo que essa norma, eu acho essa NBR 15.575 uma das normas mais complexas que nós temos hoje em concurso de arquitetura. Próxima. Analise as assertivas abaixo sobre os fatores estabelecidos na NBR 15.575 relacionados às exigências do usuário, os quais servem de referência para o estabelecimento de requisitos e critérios da norma. 1. Segurança estrutural, segurança contra o fogo e segurança no uso e na operação estão relacionados ao desempenho estrutural. Tá falso, né? Eles estão relacionados ao requisito segurança. 2. Funcionalidade e acessibilidade, saúde, higiene e qualidade do ar, conforto tátil e antropodinâmico estão relacionados à habitabilidade. Ok. 3. Estanqueidade, conforto térmico, conforto acústico e conforto lumínico estão relacionados à adequação ambiental. Não, estão relacionados também à habitabilidade, né? Só você lembrar de habitação, né? O que você precisa para ser um lugar habitável, né? Você precisa ter conforto térmico, conforto acústico e conforto lumínico. Você não vai errar mais questão de prova sobre isso, tá? 4. Durabilidade, manutenibilidade e impacto ambiental estão relacionados à sustentabilidade. Ok, esse está correto também, né? Durabilidade, duração do imóvel, manutenibilidade, a manutenção e o impacto ambiental, tudo isso está relacionado à sustentabilidade, né? É só você pensar, a duração e a manutenção, quanto mais a duração é maior, né, desse imóvel, menos impacto ele vai ter ao meio ambiente, né? Então, maior vai ser a sustentabilidade. Então, o nosso gabarito, apenas as 2 a 4 estão corretas, né? Apenas 2 e 4, o gabarito é a letra D. Próxima questão. De acordo com a NBR 15.575, os critérios de vida útil de projeto... Olha, antes de eu começar a ler essa questão, eu preciso falar para vocês, ó, VUP, vida útil de projeto, é uma questão que cai muito em prova quando o assunto é 15.575. Então, por favor, decore a definição de vida útil de projeto e saiba diferenciar vida útil de projeto da vida útil apenas, tá? Porque cai muito em prova, tá? Mas continuando aqui. Considerando a VUP, né, os critérios da vida útil de projeto para edificações habitacionais de até 5 pavimentos devem ser especificados de acordo com a durabilidade potencial compatível de cada um dos sistemas que compõem o projeto, considerando a periodicidade e os processos de manutenção. Relacione a coluna 1 à coluna 2, associando o tempo mínimo estabelecido pelas normas dos sistemas. Então aqui não tem como. Essa é uma outra tabela que nós temos lá nos anexos da NBR 15.575 e que você precisaria saber, tá? E essa, ao contrário daquela outra que eu falei para vocês que eu jamais saberia, essa você precisa saber porque essa tabela é extremamente importante para sua prova. Ela é muito cobrada, tá? Que é a vida útil de cada sistema, né? De cada componente da edificação. Então, nós sabemos que o componente da edificação estrutura, que é o primeiro aqui, ele tem 50 anos como VUP mínima, tá? VUP mínima é 50 anos, como nós até vimos na questão anterior, né? 50 anos o mínimo e a máxima é de 75. Então, aqui foi de mão beijada, né? Porque ó, a ordem correta de preenchimento dos parênteses de cima para baixo é a letra E, o nosso gabarito, né? Que é 4, né? A estrutura é 4, que é 50 anos. Ó, daí, pisos internos é o 1, que 13 anos, o 3 aqui para vedação vertical interna, externa, né, que seria 40 anos, daí 2 para vedação vertical interna, que seria 20 anos, e daí 20 anos também para cobertura e para o sistema hidrossanitário, né? Então, o nosso gabarito, se você soubesse uma vida útil, você já matava a questão, né? Principalmente se você soubesse a estrutura. Decore sempre a estrutura, porque ela é a vida útil maior, tá? Dentre os componentes. Próxima. A NBR 15.575, enquanto norma de desempenho, busca atender às exigências dos usuários e refere-se especificamente a sistemas que compõem edificações habitacionais, independentemente dos seus materiais constituintes e do sistema construtivo utilizado. E daí vamos completar. Letra A. O objetivo, de modo diferente das normas prescritivas, é estabelecer requisitos fundamentais com base no uso consagrado de produtos ou procedimentos, buscando atendimento às exigências dos usuários. Aqui está errado porque não são requisitos fundamentais, são requisitos gerais, tá ok? B.
O foco da norma está nas exigências dos usuários para o edifício habitacional e seus sistemas, considerando para tal o comportamento em uso e a prescrição atualizada de como os sistemas são construídos. Não, o foco da norma não está na prescrição. Essa não é uma norma prescritiva, tá? É uma norma de desempenho. Então a letra B também está errada. C. A forma de estabelecimento do desempenho é comum e internacionalmente pensada, por meio da definição de requisitos, critérios e métodos de avaliação, os quais sempre permitem a mensuração clara de seu cumprimento. Realmente, esse é o nosso gabarito, tá? Letra C. Mas vamos continuar. D. A norma explora conceitos que, face à sua natureza conflitante, relativamente aos critérios de medição, são aplicáveis somente com base nas condições do meio físico e da execução do empreendimento. Não tem nada de natureza conflitante, não são aplicáveis somente com base nas condições, essa está totalmente errada, né? Letra E. As normas de desempenho traduzem as exigências dos usuários em termos de requisitos e critérios, o que permite orientar soluções tecnicamente adequadas e por isso podem substituir as normas prescritivas. Não, elas não substituem norma prescritiva coisa nenhuma, tá? Então tá totalmente errada essa também. Então nosso gabarito é a letra C. Próxima. Segundo a NBR 15.575, o item 4.1, exigências gerais de segurança e utilização sob as diversas condições de exposição, peso próprio, sobrecarga de utilização, ação dos ventos e outras, a estrutura deve atender durante a vida útil do projeto ao seguinte requisito: A. Poderá perder a estabilidade de parte de suas partes, desde que se mantenha equilíbrio. Não, tá errado, não poderá perder a estabilidade. B. Prover segurança aos usuários sob a ação de inovadoras soluções arquitetônicas previsíveis na época do projeto. Não tem nada de soluções inovadoras não, tá? C. Não provocar sensação de insegurança aos usuários, ok? Pelas deformações de quaisquer elementos da edificação, admitindo-se tal requisito atendido caso as deformações se mantenham dentro dos limites estabelecidos na norma. Ok, esse é o nosso gabarito, letra C, né? Mas vamos lá. Letra D. Repercutir em estados aceitáveis de fissuras de fachadas e pisos. Não repercutir, né? Letra E. O funcionamento normal das instalações não deverá prejudicar o posicionamento das alvenarias. Não, a norma não diz nada disso. A norma diz que o funcionamento normal das partes móveis não deverá prejudicar. Então, também está errada. Então, nosso gabarito é realmente a letra C, né? Próxima questão. De acordo com os critérios e parâmetros de desempenho das edificações constantes na NBR 15.575, julgue o item subsequente. Os fatores que expressam os requisitos dos usuários relativos à segurança das edificações incluem a segurança no uso e na operação. Ok, está certo. Próxima. De acordo com os critérios e parâmetros de desempenho das edificações constantes na NBR 15.575, julgue o item subsequente. De acordo com a referida norma, o conceito de vida útil de projeto se confunde com o conceito de prazo de garantia legal da edificação. Não se confunde com o conceito de prazo de garantia legal da edificação. Está errado então, né? E a última questão, de acordo com os critérios e parâmetros de desempenho, né? Julgue o item subsequente. Entre os métodos de avaliação de desempenho previstos nessa norma, inclui-se a realização de ensaios laboratoriais, as inspeções em campos e análise de projetos. Ok, esse está correto também, né? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários qual que é a próxima norma que vocês querem ver eu resolvendo questões por aqui, tá ok? Então, até o próximo vídeo.